Quando me dá vontade de falar, eu me lembro que não posso falar. Então ele diz, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então veja bem, se nós colocarmos que para Paulo, veja bem, que para Paulo, qualquer tipo de enfermidade fosse um mensageiro de Satanás, porque Paulo sabia que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário todas as nossas dores, enfermidades, pecados, iniquidades, tudo. Então, se Paulo considerasse que qualquer tipo de enfermidade não era de Deus, não vinha de Deus, então nós vamos solucionar rapidamente esse versículo. Existe tanta discussão, tanta briga, tanta coisa a respeito disso, coisas que nós ficamos até espantados de ver pessoas falando. O espinho na carne de Paulo era isso, era aquilo, era não sei o quê. Coisas espantosas, que a gente fica preocupado. Mas, se a gente então interpretar assim, que para Paulo uma enfermidade era como um mensageiro de Satanás, não podia ser uma coisa vinda de Deus, mas uma coisa até permitida por Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus, então está resolvido o problema. Olha só, então ele diz, para que ele não se exaltasse, não ficasse orgulhoso, dizendo para todo mundo que eu fui ao terceiro céu, eu ouvi isso, vocês não sabem isso, mas eu sei, e tal, se engrandecesse por causa disso, se orgulhasse por causa disso, por causa das excelentes revelações que ele teve, pelas maravilhosas revelações que ele teve. Então, para ele não ficar, vamos dizer assim, metido, que é a palavra usada, orgulhoso, então foi permitido por Deus que ele tivesse um tipo de enfermidade. É o que nós acreditamos. Qual tipo? Então, vamos seguir para a gente ver mais detalhes. Então Paulo diz, olha, acerca desse problema, desse espinho na carne, eu orei ao Senhor 3 vezes para que Ele tirasse de mim isso, me livrasse disso. Mas qual foi a resposta de Deus? Deus poderia ter tirado? Poderia. Seria muito bom tirar? Seria. Mas por que Deus não tirou? Deus explica para Paulo. Veja bem. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então a resposta de Deus é, olha, a minha graça te basta. Tudo que você precisa é da graça de Deus. Tem tanta gente com tantas necessidades, mas o que nós precisamos realmente é da graça de Deus na nossa vida. É o mais importante, é o melhor. Deus sabe qual é o melhor para nós. Então, melhor a graça de Deus manifestada em nós, através de nós. Sermos instrumentos de Deus para a salvação das pessoas, de levar as pessoas à oportunidade de serem salvas. Não existe coisa mais importante que isso. E Deus diz então, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, nós somos vasos de barro. Deus não queria que Paulo aparecesse como um vaso de ouro, ficasse aí nos lugares altos, aparecendo, brilhando, todo mundo vendo Paulo como grande, como tal. Não. Nós somos vasos de barro e Deus mostra para Paulo, fique aí, vaso de barro, que é para ficar no lugar baixo, porque se cair do lugar alto, quebra. Fique no lugar baixinho. Seja humilde. Seja orgulhoso, não.
Não queira aparecer, não. Não queira ser grande, não. Fique aí. Você é vaso de barro. E eu gosto de vaso de barro, porque o vaso de barro é que eu uso. Meu poder, eu gosto de colocar em vaso de barro. Não é em gente grande, não. Então, Deus está dizendo para Paulo: Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você está fraco fisicamente, é que você fica forte espiritualmente. Quem é usado por Deus sabe disso. É nos momentos que você está jejuando, é que você está sofrendo, é que você está... Se você não está sofrendo por alguma coisa sua particular, você está sofrendo pelos outros. É no momento que nós estamos bem fraquinhos mesmo na carne que nos tornamos fortes espiritualmente. É que Deus nos usa mais. Quem é que não sabe disso? Que as pessoas que mais são usadas por Deus são pessoas que jejuam muito, que oram muito, que estudam muito a palavra de Deus. E deve ser assim. Deve ser normal na vida de um ministro de Deus, uma pessoa que quer pregar o Evangelho, que quer fazer a obra de Deus. Um jejum é normal, para que a carne fique fraca e o espírito seja forte. Deve ser normal isso. Jejum é normal na Bíblia. E Paulo era um homem de jejum? Paulo era um homem de jejum. Tinha prática de jejum. Assim como Pedro, João, isso era normal para eles. E, além disso, Paulo, nós sabemos que Paulo levou pontapés, socos, já foi dado como morto, foi apedrejado, sofreu muito. Tinha enfermidade? Tinha. Tinha fraqueza na carne? Tinha. E Deus disse para ele: olha, porque você é fraco, eu posso te usar mais. Posso colocar mais poder. Porque as pessoas olham para você e não vê você um grande homem, um bonito, destacado, rico, nada disso. Porque você é fraco, eu posso te usar mais. Porque as pessoas não vão idolatrar você. Que é o maior perigo que existe, a pessoa que é usada começar a ser idolatrada. Então seja pequeno, para que Deus possa te usar em grandes coisas. Então, quando Deus diz para Paulo, que é quando ele está fraco, que ele é mais usado, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então ele diz: então eu vou ficar fraco. Então eu prefiro ficar fraco. Eu tenho aqui um problema que eu acredito que Paulo tinha, problema de visão, né? Já não quero mais nem ficar livre dele. Se Deus me usa com mais poder, tendo esse problema, para que eu quero ficar livre dele? Então, vou ser usado melhor, ficar sendo usado cada dia mais por Deus. Porque nós acreditamos que seja um problema de visão? Nós estamos concordando com vários teólogos sobre isso, não estamos inventando nada. Por quê? Porque se a gente for estudar a palavra de Deus, é claro, se nós tivéssemos uma revelação de Deus dizendo: não, o problema era esse e tal, o espinho na carne é esse, bom demais. Mas como eu não tive, eu tenho que procurar na Bíblia a resposta. E o que tem na Bíblia a esse respeito? Então nós podemos ver aí, por exemplo, em Gálatas, quando Paulo diz: olha, eu sei que vocês, se pudessem, arrancariam os próprios olhos e me dariam. Quando Paulo diz: olha com quão grandes letras eu vos escrevo. Quem é que tem que escrever com a letra bem grande para poder ele mesmo enxergar o que está escrevendo? Alguém que tem problema de visão. Paulo era um homem que estudava muito a palavra de Deus. E ele não tinha luz, como nós temos hoje, energia elétrica como nós temos hoje. Tinha que forçar muito a vista para poder enxergar, para poder ler, para poder escrever. Então nós podemos ver aí várias coisas. Quando Paulo foi esbofeteado, ele não conheceu o sumo sacerdote, né? Então ele parece que ele tinha realmente um problema de visão. Além do que, nós sabemos que no dia que ele teve o encontro com Jesus, né, o primeiro encontro, ele teve aí
aquela visão da luz brilhante, ele ficou cego, né? Então, tudo isso nós podemos nos basear dentro da lógica da leitura e estudo da Palavra de Deus. Não podemos afirmar nada. Eu posso dizer, não, o problema era esse mesmo. Ele tinha problema de visão. Não, não posso afirmar. Mas eu posso deduzir pelo estudo da Palavra de Deus. E nós temos aí nesse capítulo também, o tema do trimestre: gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Então Paulo arriscava, dava a sua própria vida